Os terreiros são espaços, não só espaços de prática de religião, mas espaços de sociabilidade, espaços de acolhimento, espaços de promoção da saúde, espaços de promoção do direito das crianças, da velhice. Enfim, são espaços fundamentais de políticas. Por isso eles têm que ser reconhecidos como tal. E a função dessa frente é justamente essa: trazer a dimensão religiosa, defender as sacerdotisas e sacerdotes das religiões de matriz africana dos ataques, da intolerância, mas também garantir políticas públicas de empoderamento desses espaços e de reconhecimento desses espaços, não só como lugares de sociabilidade, mas também pontos de cultura. Isso é fundamental. É sempre bom que a gente olhe a história, que a gente visite a história para entender quem a gente é hoje. Há muito pouco tempo, a religião oficial desse país era a religião católica. E por conta disso, os terreiros de candomblés eram perseguidos, os pais de santos presos, as mães de santo presas pelas delegacias de jogos e costumes, junto com os capoeiristas, junto com o que o Estado chamava de vagabundos. Durante um período, o Estado também perseguiu, porque os direitos políticos não estavam garantidos, o Estado perseguiu os comunistas. Os comunistas foram bastante perseguidos e estigmatizados. Os terreiros de candomblé na Bahia serviram como guarida para os comunistas. Os terreiros de candomblé na Bahia deram guarida, protegeram muitos dos comunistas. E Jorge Amado, comunista, quando foi deputado constituinte em 1946, Jorge Amado garantiu na Constituição a liberdade de crença. Jorge Amado fez isso porque ele respeitava as religiões de matriz africana, mas ele fez também como uma espécie de devolução de todo o bem que os terreiros haviam feito aos comunistas. Então, o terreiro, o Ilê Axé, o Poafonjá, na Bahia, deu a Jorge Amado o título de Obá de Xangô, ou seja, os olhos de Xangô na terra, ou Ojuobá. Então é fundamental que a gente visite a história para entender que a luta pela afirmação dos direitos da população negra e da comunidade de santo, do povo de santo, dos adeptos das religiões de matriz africana, não é uma luta recente. E a gente tem que entender que desde Getúlio Vargas até hoje, nós fizemos avanços significativos. Fizemos, é verdade. Estamos instalando uma frente parlamentar aqui. Mas terreiros de candomblés continuam sendo invadidos, depredados. As comunidades de matriz africana, suas sacerdotes e sacerdotes, continuam sendo difamados em programas de televisão, associados a entidades das quais eles não têm conhecimento, porque o diabo não é uma entidade do candomblé, das religiões de matriz africana. Essa entidade não existe, mas eles continuam sendo associados como forma de justificar toda a violência contra eles. E é claro que esse processo de estigmatização é um processo que não vem só de fora para dentro, é um processo que nos atinge também de dentro para fora, na relação com nós mesmos. Então, muitas pessoas não têm coragem de botar para fora as suas guias, de tirar suas guias do armário. Por isso, no Rio de Janeiro, foi feita uma campanha Quem é de Axé diz que é. As pessoas não têm que ter vergonha de dizer que professam essa religião. Não têm que ter medo de serem estigmatizadas. É fundamental que as pessoas saiam também desse armário. É fundamental que você veja o sacerdote do terreiro vizinho, do centro de Umbanda vizinho, não como seu inimigo, não como alguém que você tem que concorrer, mas como seu aliado. É fundamental que a solidariedade, o companheirismo, o espírito de corpo baixe em vocês, para que vocês se tornem uma força política capaz de cobrar políticas públicas dos governos, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais e também do parlamento. Ainda que surja uma ou outra voz antissemita, que a gente chama de antissemita as pessoas que são contrárias aos judeus, ainda que tenha uma ou outra voz, no geral os judeus gozam de respeito nesse país e de tolerância. Mas os adeptos de religiões de matriz africana não gozam, são desrespeitados, são difamados, as pessoas chamam de bruxa, enfim, vocês conhecem muito bem essa realidade. E a gente se pergunta por quê? Por que trata-se com tolerância uma religião minoritária e com outras não? E as pistas estão no racismo, herança mesmo da escravidão, e no fato da maioria das pessoas que professam essa religião serem pobres. Então é um duplo preconceito, um preconceito racial, um preconceito de classe que a gente tem que enfrentar. Chamo a atenção disso porque eu acho que vocês, sacerdotes e adeptos, têm que se engajar em outras lutas, além da luta da afirmação da liberdade religiosa. É fundamental que a gente combata o racismo, a violência contra a mulher, o estigma das pessoas pobres que moram nas periferias. É fundamental que vocês se somem nessa luta. Muito obrigado, axé para todos. Eu passo, então, a coordenação agora para o deputado Bebeto. Valeu.